101, ele revela dois intervenientes. Parece que há aqui dois autores que falam na primeira pessoa, não é? Primeiro é Davi, que fala dele próprio, algumas coisas em relação a Deus, mas também encontramos o próprio Deus a revelar-se e a fazer afirmações dele próprio em relação a nós, em relação a situações diversas. E aquilo que realmente nós temos que entender para a nossa vida, neste salmo temos princípios de Deus para nós, temos princípios de nós para com Deus e princípios de nós para com o próximo também. E é importante, como igreja, nós assimilarmos o que Deus tem para a nossa vida. Onde eu me queria centrar nesta manhã é um versículo que eu gosto muito e uso muitas vezes. É o verso de número 6, onde é Deus a falar e Davi a transferir em salmo, em louvor, em poesia, aquilo que é o que Deus faz. Deus faz muitas coisas, não faz? Também faz maravilhas, não faz? Deus é bom, não é? Então Deus, e ele diz, os meus olhos, diz Deus em relação a nós, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo e que andem num caminho reto, esse me servirá. Eu vejo nesta parte algumas situações que eu preciso que nós retenhamos em nosso coração. É importante nós compreendermos o coração de Deus. Alguém quer compreender o coração de Deus? Deus tem um coração do tamanho do mundo, mas um coração grande de amor, de bondade, de justiça, leva que todos esses atributos também se cumpram. Quando chegamos à justiça, quando chegamos a ser fiel, quando chegamos a cumprir a sua palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E isto é importante. Quando Deus fala que cumpre a sua palavra, isto torna-se extremamente positivo, mas ao mesmo tempo negativo para algumas pessoas. Vocês entendem? Quando dizemos que Deus é justo, Deus não é só justo no teu ponto de vista, nem é só justo no ponto de vista do teu momento de justiça, em que sentes que estás a sofrer injustiça. Deus vai ser justo quando tu também fores injusto. E essa justiça de Deus não é só para um determinado momento. Deus não é justo só quando nos dá jeito. Deus é sempre justo. Deus não é bom só quando nós queremos. Ele é bom para ti, mas também é bom para quem tu não gostas. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia para contigo, mas também é misericórdia para quem tu não gostas. Há pessoas que tu não gostas e parece que a misericórdia para essas pessoas não existe. E a Bíblia diz, e Deus, e são 4 aspectos que vamos falar sobre este salmo, em que Deus fala, os meus olhos procuram. Procuram quem? Em primeiro, Deus ama todos. Você concorda comigo? E Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer escolher só alguns. A Bíblia diz verdades que podem parecer por uma tendência muito determinista, muito fatalista, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porquê é que poucos são escolhidos? Porque poucos querem ser fiéis, poucos querem caminhar com Deus, poucos querem negar-se a si próprio. Não é porque Deus escolhe poucos, é porque Ele escolhe muitos, mas nem todos querem ser escolhidos, nem todos querem ser fiéis. A Bíblia diz que Deus queria e Deus deseja de todo o seu coração que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo fosse para todo o mundo. A Bíblia diz que o seu derramamento de sangue dá para todo o mundo. Mas nem todo o mundo será salvo. Embora hoje há fontes de ensino que dizem que todo o mundo vai ser salvo, independentemente da sua fé, independentemente da sua fidelidade, independentemente de seja o que for, irão ser salvos. Não acredito nisso, porque isso não está na Bíblia. Na Bíblia está precisamente o oposto. Então, Deus procura os fiéis. A minha pergunta é: quem são os fiéis? Eu vou dizer uma coisa perigosa.
pode ser interpretada de formas muito, até podem considerar quase uma heresia. Deus não está indiferente às nossas ações, nunca esqueça. Eu acredito que no mundo, independentemente da fé, da igreja que estejamos conectados, Deus procura pessoas que procuram ser íntegras, corretas, com relação a si, com relação ao próximo e com relação a muitas coisas. Deus procura pessoas que têm um coração que querem ser fiéis. Ainda muitos desses corações ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, mas Deus procura-os. E isto não tem a ver com uma seleção divina, e deixe-me explicar-lhe, porque eu sou muito contra certos princípios da predestinação, sou extremamente contra, e tenho que ensinar aquilo que eu acredito. Não posso ensinar aquilo que eu não acredito. Deus, Ele procura pessoas que no seu interior, no seu coração, procuram ser justas. Abraão foi escolhido por Deus não porque Abraão não estava numa terra idólatra. Não adorava um Deus idólatra. Abraão foi escolhido porque Deus viu no coração dele uma atitude diferente dos outros. Vocês entendem o que eu estou a falar? Maria não foi escolhida só por ser Maria. Ela foi escolhida porque ela, durante a sua história de vida, até naquela juventude dela, ela tinha um coração íntegro, ela procurava ser uma pessoa correta dentro daquilo que ela aprendeu sobre Deus. Ela era uma judia, uma pessoa que tinha conhecimento da palavra de Deus e ela procurava ser correta. Por isso que ela foi eleita. Podia ter sido uma Antónia, podia ter sido uma Josefina, podia ter sido outro nome qualquer. Foi aquela moça, porque ela tinha, no meio daquela geração, ela tinha uma atitude certa. Zacarias, ele foi pai de João Batista, não porque ele era teimoso em querer ser pai, mas porque ele era fiel ao Senhor. É porque ele buscava Deus com todo o seu coração. E na sua velhice, Deus diz a sua palavra que ouviu as suas orações. Vocês estão cá? Então nós não podemos, irmãos, entender de forma diferente aquilo que é o princípio de Deus. Deus ouve as nossas orações e Deus nos escolhe com base naquilo que Ele vê, que também nós vamos ser corretos. Então, nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos. Deus procura os fiéis. Deus não está indiferente àquilo que nós fazemos. Eu conheço pessoas, olha, morreu agora um homem chamado Rui Nabeiro, que não sendo um evangélico, não sendo um cristão com os princípios doutrinários que nós temos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, mas de acordo com os testemunhos que nós temos dele, ele era uma pessoa extremamente íntegra. Ele era uma pessoa extremamente correta. Ele olhava, diz que se ele soubesse que alguma das famílias estava a passar alguma dificuldade, ele ia lá e ajudava. Ele dá lições a muitos de nós. E não porque ele é rico, porque estava até a dizer à minha esposa, contestando um bocadinho algumas coisas, e dizendo, ele também era milionário. Mas ela disse, não. Mas quando ele era pobre, ele era assim também. E no contrabando ilegal que ele fazia do café entre Espanha e Portugal, quando um dos que o ajudavam perdia o café, ele ajudava. Era justo. Era um homem que procurava ser amigo. Então não era uma coisa por ser milionário. Então, meus amados, nós muitas vezes achamos que somos exclusivos de uma elite. Mas não. Você não sabe, mas nos países muçulmanos onde o Evangelho é proibido, Deus está a manifestar a pessoas. Deus está a apresentar-se a pessoas. Deus está-se a manifestar de tal maneira que há pessoas a converterem-se por causa de sonhos, por causa de visões, por causa de manifestações, teofanias que Deus ainda hoje vai fazendo aqui e acolá. Porquê? Porque existe no mundo, seja nos ateus, seja muçulmano, seja um hinduísta, seja quem for, Deus procura as pessoas que têm um coração que buscam a verdade.
que não querem uma verdade de conveniência, mas uma verdade plena para a sua vida. E eu acho, irmãos, que nós como cristãos que temos acesso à palavra de Deus, que temos visto Deus a fazer coisas grandes, temos visto Deus a fazer milagres, temos visto Deus, nós temos de ter cuidado o que é que os olhos de Deus veem em nós. Porque Deus diz que busca, procura, tem os seus olhos postos sobre quem? Sobre os fiéis que andam na terra. Que tipo de fidelidade Deus tem encontrado em ti? Deus procura, diz para quem está ao teu lado, os fiéis. Olha, leia o versículo 6. Os meus olhos, mete o versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. É sobre os infiéis? Ou sobre os fiéis? Os meus olhos, diz a minha tradução, procuram os fiéis. Mas ainda gosto mais dali. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Para que a minha tradução diz, para que estejam comigo. O objetivo de Deus em nos procurar é triplo. Primeiro, é para estarmos com Ele. Deus quer que estejamos com Ele. O grande desejo de Deus, o plano de Deus na criação da humanidade foi intimidade, foi comunhão. O que é que Deus fazia no Éden? Todos os dias Deus visitava Adão e Eva. Todos os dias havia comunhão. Todos os dias havia relacionamento. E nós não podemos ter relacionamento com Deus só ao domingo. Não podemos achar que Deus só nos quer visitar ou só quer de nós o estar um bocadinho ao domingo. Depois do culto está tudo normal, podemos viver como queremos. Deus não quer isso. Deus quer estar conosco. Em toda a Bíblia nós encontramos uma relação de Deus com o homem, uma tentativa de Deus estar em plena comunhão com o homem. E quando Jesus veio à Terra, Ele veio para nos explicar isso mesmo. Nós achávamos que só o sumo sacerdote podia ter uma intimidade profunda com Deus, porque uma vez por ano ele podia entrar no lugar santo do santo, primeiro do tabernáculo, mais tarde no templo, porque aquele lugar tinha um véu. Esse véu era um sinal que não se podia passar dali para a frente. Só um homem na terra podia ter acesso àquele lugar onde estava a arca, onde estava todo aquele manancial de verdades espirituais. Mas só ali podia entrar uma vez ao ano o sumo sacerdote. E antes de entrar, ele tinha que fazer um processo de purificação. E ele lá iria interceder pelo povo, iria interceder primeiro por si, antes de entrar, para que pudesse entrar em santidade, porque ninguém consegue chegar à presença de Deus sem estar em santidade. Conseguimos chegar à cruz, mas não conseguimos chegar ao lugar santo. A cruz é o lugar de passagem, mas o lugar santo é o lugar de paragem. O lugar santo é o lugar da intimidade. À cruz todos chegam, mas ao lugar santo não. Por isso que quando Jesus morreu naquela cruz e quando ele expirou o último suspiro, o último respiro da sua vida que está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado para nos ensinar que todos temos acesso ao lugar santo, ao lugar da sua presença máxima, ao lugar do trono. Amém? E a igreja, ela hoje tem uma visão daquilo que é estas verdades, coisa que não havia há 3, há 2 mil anos atrás. Adão não tinha uma noção do que nós temos. Nós hoje sabemos de Adão, mas ele não sabia do futuro. Mas nós sabemos. Porquê, meus irmãos? Porque o objetivo de Deus procurar pessoas é para estarem com Ele. O objetivo de Deus na igreja, ter uma igreja, comprar para si uma igreja, não foi para que a igreja acumule riquezas, compre grandes templos para fazer edifícios para a sua honra e sua glória. O objetivo de Deus com a igreja é para ter intimidade com ela, é para estar com Ele, é para viver com Ele, é para ter comunhão com Ele. Uma das áreas do nosso estudo do ser foi intimidade. Lembram-se? O curso Ser, intimidade.
E nós muitas vezes, irmãos, não queremos perceber a grande intimidade. O objetivo de Deus para a nossa vida é ser íntimo de nós. É tocar-te lá. É podermos nos relacionar com Deus de uma forma que possamos entender a mente de Cristo. Nós temos estado a estudar nas escolas que nós temos a mente de Cristo. Estudamos esta semana. A mente de Cristo. E a mente de Cristo revela um conhecimento profundo da palavra. Eu, para ter a mente de Cristo, preciso de conhecer a sua palavra, conhecer o que Ele quer, conhecer no que Ele acredita, conhecer aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amar a palavra, estudar a palavra. Eu dizia esta semana que todo aquele que não está aí para aprender da palavra, não lê um livro, não estuda a Bíblia, não faz uma escola bíblica, só vem aos cultos de domingo, alguns até querem ser pregadores, alguns só estão preocupados em cantar, até pagam o dízimo para poder ter alguma atividade na igreja. Alguns, eu não estou a dizer que é todos, mas irmãos, e não têm qualquer preocupação em cultivar o seu conhecimento. Se tu não conheces a palavra de Deus, não vais conhecer Deus de certa forma. Deus quer que estejas com Ele, mas estar com Ele implica aprender dEle, como Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. É como os discípulos, para onde iremos? Tu tens toda a verdade e a verdade da vida eterna. E nós, irmãos, se queremos só cultos ao domingo, só cultos de vez em quando, ir a determinados lugares porque está lá o profeta não sei quantos, ir para a outra igreja porque eu vou poder subir ao altar para tocar ou cantar. Oh, irmãos, eu tenho dito aos irmãos, não me ilude nada ter a igreja cheia. De um momento para o outro, abrem mais 3 igrejas e fica a metade ou menos. Porque as pessoas não estão firmes naquilo que é as suas convicções, as pessoas não sabem o que querem, as pessoas não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a tua vida não é estar aqui no púlpito a pregar ou a armar-te em pregador. O propósito de Deus na tua vida é a intimidade com Ele e servi-lo, como nós vamos ver a seguir. Servi-lo! E servi-lo não é altar, não é púlpito. Servi-lo é onde tu trabalhas, onde tu estás. Onde tu falas com os teus amigos, é falar do amor de Jesus ao teu patrão, amém? E se Deus te quiser levantar, não tenhas medo que não é o teu pastor que vai impedir. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Deus quer que tu estejas com Ele. Estar com Ele não é como eu gosto de estar na Netflix a ver filmes e séries. Estar com Ele não é preparar uma pregação para pregar. Estar com Ele não é fazer uma oração, obrigado Senhor por estes alimentos, amém. Estar com Ele também não é só estar 24 horas em oração, porque eu posso estar em oração e não estar com Ele. Estar com Ele é ter o coração ligado a Ele. Estar com Ele é amar o que Ele ama. Estar com Ele é fazer o que Ele manda, porque os meus amigos são os que fazem a minha vontade. Estar com Ele é caminhar no seu propósito, como também diz o texto, para que ande no meu caminho. Olha o que diz, meus amados, não tires, para que ande num caminho reto. E diz aqui, para que ande num caminho reto. Estar com Ele é andar de forma reta. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer viver uma experiência incrível conosco. Por isso Ele nos chama, nos busca. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos de tal maneira errados na nossa postura, nos nossos conceitos cristãos, no nosso aprendizado, que gera em nós soberbas, gera em nós uma atitude vanglória, gera em nós o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser aplaudido. E o propósito de Deus para nós não é nada disso. Deus busca os fiéis da terra, fiéis em tudo. Embora o próprio homem falha, nós falhamos. E Deus também compreende a nossa falha. Também perdoa as nossas falhas. Mas Deus procura os fiéis. Isto é, pessoas que têm um coração com muitíssima vontade de lhe ser fiel. Temos alguém assim nesta manhã? Levanta a tua mão. Começa a declarar a Deus. Encontra-me. Ai, mas eu já tive um encontro com Jesus. Eu sei que talvez seja verdade o que estás a dizer, mas Ele não quer que tu tenhas só um encontro. Ele não quer que tu passes só pela cruz.
Ele quer que tu vás para além da cruz. E para além da cruz passa pela pia da lavagem. Aí a lavagem da água é a palavra de Deus. Amém. E depois Ele não quer que fiques só na pia onde tu aprendes da palavra. Ele quer que tu entres no lugar santo, onde estão as orações e a adoração e o pão, onde estão as velas que representam a oração da igreja. Ele quer que tu vás para além desse lugar. Ele quer que tu entres no lugar santo dos santos. Ai, pastor, mas o pastor não faz cultos de vigília. Não te preocupes, faz tu em casa. Ai, mas o pastor não faz aqueles cultos assim muito fortes. Faz tu em casa. Ai, mas o pastor não ora pelos enfermos. Ora tu. Ora tu lá pelo teu amigo que está doente. O pastor não profetiza. Estou a dar a palavra, não estou a profetizar. Se quer profecia melhor que a palavra de Deus? Hã? Quer melhor que a palavra de Deus? Viva a palavra de Deus e os dons do Espírito estarão sobre a tua vida, estarão sobre a minha, estarão na igreja. Oh, meus amados, quem anda atrás de reteté, deixe-me dizer, não sai do mesmo sítio. Anda sempre atrás daquilo que não encontra, anda sempre a viver debaixo de promessa que não cumpre, que não acontece. Sabe porquê? Porque quem vive atrás de profecia não vive atrás da palavra. E a gente tem que viver é na palavra. A profecia, quando ela vem para a minha vida, ela vem específica para mim. Não é uma para mim, é a mesma para todos. A mesma para todos está aqui. Alguém está cá, entendeu o que eu estou a falar? Para todos temos a palavra. Para mim tem algo específico. Deus pode se revelar a mim através de um irmão com uma palavra profética, através de uma pregação com uma palavra profética que está a ser dada para todos. E alguém está aqui a dizer assim, realmente deves ter ouvido a minha conversa. Como já aconteceu tantas vezes. Deus quer estar contigo. Não há melhor lugar para ouvires o propósito de Deus para a tua vida, que é o Espírito Santo te revelar. E olha que Ele não revela nada para fazer divisão na igreja. Ele não revela nada para meter irmãos uns contra os outros. Ele não revela nada para fazer mal à igreja do Senhor, nem fazer mal ao próximo, nem te vingares de nada. Ele só te vai revelar amor, paixão, bondade, compreensão, tolerância, porque Deus é Deus de amor. Deus quer que estejamos com Ele, Ele busca os fiéis e Jesus buscou também aqueles que está com Ele. Jesus teve intimidade com eles. Jesus mostrou um caminho de excelência para todos aqueles que o quiseram ouvir. E quando temos intimidade com Ele, vamos conhecer os seus mistérios, vamos conhecer o seu propósito. Há bocado estava a falar com um irmão, não vou dizer o nome, por não haver alguém que diga que ele depois falou, ele não me falou, falou genericamente. E estava a falar com um irmão e ele estava-me a dizer, é visível como a maioria dos imigrantes, e esse irmão é imigrante também, para quem percebe, para quem quer ouvir, e ele estava, é incrível como os imigrantes não têm propósito de vida. Andam atrás e não sabemos bem do quê, não sabem bem o que querem. Queridos, é hora de mudar isso. É hora de mudar a nossa postura em relação ao futuro, em relação ao propósito que tu tens para a tua vida. As pessoas chegam aqui a Portugal, ou para a França, ou para a Espanha, ou para qualquer outro país, porque alguém lhes ofereceu uma proposta de trabalho. Não mudes de lugar, nem saias tu que me ouves no Brasil, não saias do teu país só porque parece que ali é melhor, ou ali há mais paz, ou ali há menos violência. Eu quero dizer que a violência pode nascer em qualquer lugar. Violência é em qualquer... Aqui também se mata pessoas, aqui também há assaltos, aqui também há roubos, e pode chegar ali e ser morto. Ou não é? Irmãos, nós temos que estar onde o Espírito Santo nos manda estar. Nós temos que estar onde Deus nos pede. Oh, irmãos, se não é na ICIR, não seja. Mas vai para o lugar certo. Vai para o lugar que Deus te manda.
Mas se é na ICIR, não estragues o que Deus quer fazer. Porque Deus não nos obriga, Deus não... Irmão, é muito engraçado quando alguém diz, há muita gente que tem muitas chamadas. Tem uma chamada para estar 3 meses numa igreja, depois tem uma chamada para estar 6 meses na outra, depois tem uma chamada porque não encontra em lado nenhum aquilo que ele quer. E no dia que for pastor, vai aprender a levar no focinho. Porque vai ver como é que elas mordem. Vai ver, porque as pessoas acham, não é? Que uma igreja tem que ser, e o pastor tem que ser à medida de cada um. Eu hoje tenho aqui irmãos que vieram de origens presbiterianas, origens Assembleia de Deus, origens batistas, igrejas de reteté, igrejas sem reteté, igrejas super fechadas. Já tive irmãs, pastor, se um dia tiver reteté na igreja eu fujo. Irmão, você não foge, porque eu acredito, brincando com a palavra, eu acredito que há cultos poderosos. Eu acredito que Deus se pode manifestar a todos a dançar e aos berros. Eu acredito nisso, isso está na Bíblia. O que eu não acredito é que Deus tem que fazer isso todos os dias. O que eu não acredito é profetadas. O que eu não acredito é carnalidade. O culto tem que haver ordem, como diz Paulo. O culto tem que ser racional, também diz Paulo. Mas pode haver lugar a profecias. Pode haver lugar a muita coisa, a muita manifestação. Diz que Deus faz maravilhas, diz a palavra do Senhor. Então, uma coisa é eu querer manipular isso. Outra coisa é o Espírito Santo trazer isso. Amém? Só que as pessoas acham que na Igreja dos Apóstolos isso era todos os dias, mas é mentira. Não é verdade, o culto não era assim. Sabe o que é que era na Igreja dos Apóstolos? Era perseguição, era pregar baixinho para ninguém ouvir. Era porque eram perseguidos e mortos. Era dentro de uma caverna que nem música tinham, mas cantavam louvores ao Senhor, como Pedro e João, quando estavam presos, lembram-se? E cantavam e oravam ao Senhor e os presos convertiam-se. Sabe porquê? Porque a comunhão deles com Deus não tinha a ver com artistas, não tinha a ver com palco, tinha a ver com intimidade com Deus. Eles eram íntimos. E eram tão íntimos que todos morreram. Uns crucificados, outros de cabeça para cima, outros de cabeça para baixo. E eram íntimos. A nossa intimidade com Deus não retira de nós perseguição. Não retira dor, não retira aflição. Deus pode operar de muitas maneiras na nossa vida. E sabe qual é o problema da nossa geração? Que eu não quero que ele mude. Eu gosto do problema que nós temos. Agora até parece que me contrario. Eu gosto do problema de não ser perseguido. Eu gosto do problema de não ter uma arma apontada à cabeça ou um leão para me comer. Eu gosto desse problema de não ter. Você não gosta desse problema? Só que nesse problema, aí se via quem era quem. Agora são todos santos. Agora somos todos muito bons. Temos todos uma opinião. Até temos tempo para falar mal uns dos outros. Mas naquele tempo não havia tempo para falar mal de ninguém. Porque a perseguição era incrível. Os primeiros 2 séculos da igreja primitiva era qualquer coisa de extraordinário. Ou eras, ou não eras. Não havia hipótese. E o apóstolo João, na epístola, na carta do Apocalipse, não é epístola nenhuma, no livro da Revelação, ele fala no último capítulo. O sintoma da igreja dos últimos dias. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Definição. A definição entre o que é santo e o que é impuro. Mas isto não era para uma igreja de perseguição. Era para uma igreja em que se podia ser puro ou se podia ser impuro. No tempo de Jesus, no tempo em que a igreja era perseguida à morte, quem não era crente não punha lá o nariz. Queridos, Deus quer estar connosco. Deus quer estar connosco de forma íntima. O objetivo de Deus é caminhar, é a nossa intimidade com Ele, é para aprendermos com Ele, porque se há intimidade há diálogo, se há diálogo há aprendizado, e se há aprendizado há um novo caminho, um novo começo.
Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz, para que estejam comigo e andem num caminho reto. O caminho que a igreja precisa de entender que tem é reto, é justo. Sejas funcionário ou sejas patrão. Sejas aposentado ou não. Sejas estudante, estudantes aí. Sejam estudantes ou não. É caminhar com retidão. Eu estou brevemente para fazer uma reunião com os mais novos, até aos 30 anos, para motivá-los a começar os seus grupos pequenos. Na escola, com os amigos, com os colegas. Porque foi para isso que eles foram chamados. Mostrar aos colegas não cristãos que há um caminho melhor que o deles. Há um caminho com Deus. Há um caminho de felicidade. E Deus chamou os jovens, chamou os novos para caminhar com Ele num caminho reto. Amém? Não é o caminho das cábulas. Não é o caminho da mentira. Não é o caminho da prostituição. E prostituição não é ir a uma prostituta. Prostituição é praticar sexo fora do propósito de Deus. Amém? E nós temos que entender, irmãos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Por fim, se é para caminhar com Ele, também é para o servir. Deus quer que o sirvas. Olha o que diz. Vamos ler juntos agora. Os meus olhos estão... Vamos ler juntos. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo e que andem num caminho reto. Esse me servirá. A gente que quer servir Deus sem qualquer habilitação. Olha, meu irmão, até para lavar a igreja devemos ter alguma habilitação. Pelo menos de santidade. Pelo menos de caminhar reto com Deus. Pelo menos ser fiel ao Senhor. Para ter um coração fiel. Porque, irmãos, deixe-me dizer-lhe, andar de qualquer maneira e subir e cantar e fazer e andar na igreja, parecer que é um santo e lá fora é o diabo em figura de gente, deixe-me dizer, esse não serve para servir ao Senhor. É Deus que diz. Quem o serve é o que tem um coração reto, anda com Deus, no sentido de ter intimidade e caminha no seu caminho. Esse o servirá. Faz sentido? Talvez tu digas, mas pastor, então ninguém pode servir. É verdade, até eu falho. Mas, amados, nós temos que mudar a nossa postura em relação à nossa vida, em relação àquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós. Temos que perceber que Deus busca, Deus procura, Deus está de olho em ti. Então, mas eu não sou reto, mas vais ser. Mas eu não sou a pessoa ainda fiel, mas podes ser. Ai, pastor, mas eu sou... Basta ir aos evangelhos. Vamos ver quem Deus salvou também. Mulher adulta, mulher que tinha relacionamentos ilícitos, pessoas que realmente não caminhavam bem com Deus e Deus os salvou também. O homem na cruz, amém, foi salvo. Porque Deus é aquele que quando nós chegamos à cruz, Ele nos recebe. Na cruz, Ele recebe toda a gente. Olha, tu que vais pregar na Páscoa, a cruz é o lugar para todos. O lugar santo dos santos é só para alguns. A cruz é para todos. A pia já não é bem para todos. O tabernáculo lá dentro, o lugar santo, ainda é para menos. Mas o lugar santo dos santos é só para os que têm ousadia, como diz Hebreus, para entrar no lugar santo dos santos. Podemos ser todos. Mas para isso temos que caminhar nesse sentido. Eu ia pedir que ficássemos de pé. E olhássemos o que é que Deus, quando olha para nós, vê. Uma mensagem que Deus pode salvar pessoas que não têm Deus ainda. Porque vê neles um coração certo. Mas esta mensagem não se centra que Deus só salva esses. Ele salva todo aquele que vem à cruz. Amém? Já passaste pela cruz? Já te entregaste a Jesus? Já entregaste a tua vida ao Senhor? Ótimo.
ainda não te entregaste, hoje é o dia para receberes. Entregar o teu coração. A Bíblia diz: se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Se já passaste o lugar da cruz, então passa mais à frente. Vai mais à frente. Lava-te na palavra, diz a Bíblia. A pia de cobre onde o sacerdote, depois de fazer o sacrifício, ele entrava e lavava-se naquela pia. E aquela pia servia para ele lavar as mãos que estavam marcadas de sangue. E ela simboliza a palavra de Deus. Por isso que eu não entendo igreja, irmãos, que não querem estudar a palavra, não querem aprender, não querem fazer escola bíblica, não querem pagar preço para poder aprender de Deus. Todos temos razões para faltar. Mas, irmãos, quem não aprende com Jesus, quem não aprende a sua palavra, também não pode ensinar ninguém. A única coisa que pode dizer é: Jesus lá atrás salvou-me. Mas a tua experiência, o teu relacionamento com Deus está pobre, está limitado. E depois da pia nós chegamos a um lugar maravilhoso, onde há adoração, onde há oração, onde há alimento. Mas o melhor lugar de todos é onde eu estou, onde Deus diz, põe o versículo, que se assenta comigo. Olha o que Deus assenta-se comigo. Deus, a igreja do Apocalipse, Deus estava tão expulso da igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque são coisas que eu tenho que fazer, ouvi-lo e abrir-lhe a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isto é intimidade. Foi uma das lições que nós tivemos numa das duas escolas. Queridos, tu queres ser íntimo de Deus? Busca Deus com todo o teu coração. Não é por fazermos uma oração de 1 hora que Deus vai nos ouvir. Às vezes pode ser um telegrama. Hoje a maioria já não sabe o que é um telegrama, mas sabem o que é um... Como é que é? Não é e-mail, é o mais pequenino. Quem é que me ajuda? Um SMS. Há um mais pequenino, que é aquela mensagem que recebemos, mas que sai de dentro da nossa alma. Como? Deus ouve o nosso clamor. Ouve, como ouviu o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é a cruz. Isto é o lugar do arrependimento, é o lugar do encontro, é o lugar que começa a nossa história, é o lugar do novo nascimento, que depois passa pela água. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver ao Senhor. Nós temos que chegar a esse lugar. Eu queria perguntar nesta manhã: temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que talvez ainda não chegou a este ponto inicial? Levanta a tua mão, eu quero orar por ti. Fechem todos os olhos, eu quero orar. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus, ou já todos entregaram a sua vida a Jesus? Estou vendo 2 braços no ar. Estou vendo um braço mais no ar. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Com o teu braço bem alto, nós vamos orar. Toda a igreja vai orar pelos... Não abram os olhos. Vão orar por todos os braços que estão no ar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, tu estás a ver, Senhor, todos os braços que estão no ar. Pessoas que estão entregando sua vida a ti. Pessoas que estão entregando o seu coração para que o Espírito Santo possa trazer este novo nascimento. Pai, perdoa seus pecados, perdoa suas faltas, perdoa, Deus, tudo aquilo que está errado na sua vida. Pai, e mostra este caminho maravilhoso, ser íntimo de cada um para a tua glória, Pai. Eu entrego este povo que se tem levantado e manifestado, declarando que te querem seguir.
que tu possas guardar em nome de Jesus, trazer perdão, libertação, salvação e cura sobre os seus corpos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Também gostava de orar por aqueles que têm no seu coração um desejo profundo de ser íntimos de Jesus. Dar este passo de estar com Ele, se assentar com Ele, conversar com Ele, aprender com Ele. Estar pronto a pagar um preço que muitas vezes é dizer não a um patrão. Muitas vezes é dizer não a meia dúzia de euros de mais uma hora. Mas dizer, criar um propósito na sua vida. O propósito de ser íntimo. O propósito de estar com Jesus. O propósito de aprender de Jesus. O propósito de caminhar com Ele. Brevezinho, vamos ter a nossa conferência em maio. E deixe-me dizer, 2 dias vamos estar a cuidar dos peregrinos que vão estar a chegar a Fátima. Lavando os pés, orando sobre as pessoas, oferecendo uma fruta, oferecendo uma oração, oferecendo amor. Não é oferecendo crítica àquilo que eles estão a fazer. É amando e cuidando. Mas esses dias, que são 4 dias de conferência, embora 2 são só à noite. Oh, irmão, meta na sua agenda. É para estar íntimo com Jesus. É para estar a servi-lo. Este texto tem 4 aspectos. Deus procura para estar com Ele, para andar com Ele no caminho reto e para servi-lo a Ele. E servi-lo a Ele é servir os outros. Servi-lo a Ele é amar e cuidar dos outros. Amém? Amados, nós temos que aprender a dizer não por causa de Jesus. Brevemente vou pregar o nosso não. Não, diga não. Esse não que nos falta coragem por medo financeiro, por medo de alguma represália, por medo de alguma coisa. Eu digo-lhe uma coisa, se você disser não por causa de Jesus, Deus vai te abençoar muito mais. Aprenda a dizer não. Deus merece mais do que qualquer outra coisa. Não há passeio, não há festa, não há anos, não há casamento, não há festa de nada superior ao estar na sua casa. Amém? Eu quero orar por aqueles que querem ser íntimos. Levanta as suas mãos. Vamos levantar nossas mãos e começa a orar. Olha, é hora de gritares. É hora de pedires perdão. É hora de dizer, papai, eu quero ser íntimo teu. É hora de clamares por perdão e misericórdia. É hora de dizer, Deus, ajuda-me, eu quero isto. Eu quero que tu olhes para mim e vejas um caminho reto. É hora de tu orares com toda a tua alma. Deus, tem misericórdia de mim, porque não tenho andado no caminho reto. É hora de tu dizer, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu quero servir-te com todo o meu coração. Oh, Espírito Santo, nesta manhã, Deus, toma cada um de nós em tuas mãos. Oh Deus, e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas limitações, perdoa as nossas indiferenças, perdoa quantas vezes temos fugido da Tua presença, quantas vezes temos escolhido errado. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, Senhor, e pedimos socorro. Olha para nós, Pai, e vê em nós corações justos, e aqueles que não são, Tu possas agora mesmo tocar e transformar, colocar um novo coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a bênção do lugar onde estamos a viver, em nome de Jesus.